Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Jairinho para proceder à leitura da sessão anterior. Presidência dá conhecimento do outro plenário, do livro de presença, consta assinaturas, 24 senhores vereadores. Ata da 50ª sessão ordinária em 23 de maio de 2007. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Dr. Nelson Ferreira, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Jorge Felipe, Cristiane Brasil, Dr. Jairinho, Argemiro Pimentel, Eleomar Coelho, Ivan Moreira, Rubens Andrade, Romualdo Boaventura, Adilson Pires, Pedro Porfírio, Dr. Carlos Eduardo, pastora Márcia Teixeira, Tereza Berg, Charbel Zaib, Dr. Nelson Ferreira, Roberto Monteiro, Tel Silva, professor Célio Luparelli e Paulo Serri, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Roberto Monteiro. Encerra-se a sessão às 18 horas. Lida e aprovada a ata, a presidência suspende os trabalhos por 30 minutos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Pela ordem, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, vereador Ivan Moreira, senhores vereadores, na verdade, minha questão de ordem prende-se a dar conhecimento ao plenário, conforme foi objeto da discussão na tarde de ontem. Na próxima terça-feira, inúmeros educadores estarão aqui na Câmara Municipal a partir das 14 horas, como ficou acertado ontem aqui, para que tenhamos uma sessão especial voltada para a discussão do regime de ciclos implantado na cidade do Rio de Janeiro, de forma que possamos ter conhecimento de uma corrente de pensamento de educadores contrário à implantação do regime de ciclo na cidade, e na quarta-feira, finalmente, teremos também a visita da senhora secretária municipal de educação. Então, é exatamente nesse sentido, para que na próxima terça-feira não tenhamos a sessão ordinária, de forma que possamos fazer uma sessão extraordinária voltada para a discussão dessa questão. Vamos nos esforçar nesse sentido, vereador. Tramitação especial, regime de urgência, primeira discussão, em votação. Projeto de Lei 986/2006 e mensagem 83/2006, autoria do Poder Executivo, que altera a classificação do Parque Natural Municipal Fazenda do Viegas para Parque Urbano Fazenda do Viegas e dá outras providências. O orador inscrito discutir a matéria está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tendo sido solicitado verificação nominal, o vereador Jorge Pereira. O que é isso? Matéria foi incluída pelo nobre vereador Eleomar Coelho. Ainda encaminhando a matéria, o vereador Jorge Felipe. Na verdade, a proposta é boa e até desinteressa a população daquela região. Observe o seguinte, pela classificação, eu vou explicar, pela classificação atual, que é parque municipal, não é possível que em algumas dependências que estão hoje absolutamente abandonadas por conta da violência que no entorno desse parque municipal nenhum órgão municipal está ocupando
alguns prédios dentro desse parque municipal. A proposta é, nessas áreas vagas, alterando a denominação, permitir que ali tenha os postos de saúde da família. É esse o objetivo do projeto, nenhum outro. É mudando a classificação de parque municipal para Parque Natural da Fazenda do Viagra. E, dessa forma, permitir que haja a implantação dos postos de saúde, que vai atender a população absolutamente carente do bairro de Senador Camará, próximo ao Conjunto Santa Cruz, mais conhecido como Conjunto do Sapo. Dando prosseguimento ao encaminhamento, vereador Romualdo Boaventura, por delegação da liderada. Eu quero corroborar aqui as palavras do vereador Jorge Felipe, dizendo que nós não podemos votar essa matéria, temos que votar com cuidado, não podemos votar emocionalmente. Hoje teve a secretária de Meio Ambiente aqui, na audiência da Comissão de Orçamento sobre a LDO, e esclareceu esse assunto. É apenas uma mudança de denominação para que se possa fazer, e a ideia é utilizar uma parte desse imóvel, não é, desse parque, para que possa ser construído um posto de saúde. Esse imóvel é adjacente a uma das comunidades mais carentes da região, que é lá a favela do Rebu. Então, isso aqui é um problema grave que pode ser solucionado para aquela população com relação à assistência de saúde. Então, eu peço encarecidamente, em nome da região oeste, em nome das pessoas que precisam disso, que nós analisemos esse voto com bastante critério. Pedir aos senhores vereadores que votaram não, que analisem um pouquinho mais essa matéria e que possam dar o voto positivo a uma matéria que ela não tem dono, nem A, nem B, nem C. Favorecida é a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro e, particularmente, uma população muito carente. O vereador Eleomar Coelho já havia retirado esse projeto de pauta e recolocou em pauta. Então já fez a sua análise. Eu acredito que nós possamos votar essa matéria para que a população tenha lá o seu posto de saúde. Era isso, senhor presidente. Vou encerrar. Presentes, 29 senhores vereadores, impedido regimentalmente 1. 29 não, 30. Impedido regimentalmente 1. Votaram sim 24, não 5. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Presidência tem a declaração de voto, vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, essa matéria se trata de matéria do Executivo e ela foi aposta na pauta pelo vereador de outro partido e não pelo líder, como o regimento determina. Eu peço, portanto, que seja considerado daqui para frente, como precedente regimental, que qualquer vereador possa botar em pauta a matéria do Poder Executivo, assim como foi votada essa matéria e aprovada. Por favor. Tramitação especial, em primeira discussão, regime de urgência, PL 709/2006, mensagem 58/2006. Autoria do Poder Executivo que declara como área de especial interesse social para fins de regularização a área que menciona e estabelece respectivos padrões especiais de urbanização. Para encaminhar. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar o vereador Guaraná. Bom, senhoras e senhores vereadores, a gente está aqui mais uma vez aprovando uma lei para abrir uma exceção na legislação urbanística para regularizar alguma coisa que foi feita errada. Nosso trabalho em relação à aprovação do plano diretor, em relação à aprovação dos PEUs, é fundamental, porque a gente precisa ter uma cidade planejada e construída em função desse planejamento, e não ficar aqui toda hora aprovando exceções em cima daquilo que foi construído errado. Então, a lei urbanística que mais se aprova aqui nessa casa é destacar um pedaço do território, considerar de especial interesse de qualquer coisa para fins de regularização, e aí a gente regulariza aquilo que foi feito errado, com todos os problemas que isso acarreta na cidade. Então, meu encaminhamento é favorável, uma vez que já foi ocupado de forma errada, mas chamar atenção, cada vez que a gente aprovar um projeto desse, vou chamar atenção para o quanto que é importante a gente aprovar os projetos
do plano diretor, dos PEUs, da regularização e de todos aqueles projetos que fazem o planejamento e não a regularização daquilo que foi feito errado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação especial, regime de prioridade, primeira discussão, primeira sessão. PL 1105/2007, mensagem 99/2007, autor do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2008 e dá outras providências. Não havendo nenhum vereador que queira discutir a matéria, a mesma voltará em segunda discussão. Em primeira discussão, em segunda sessão. Tá só. Vereador Jorge Felipe, estamos cumprindo só prazo regimental, Vossa Excelência, vereador André e o vereador Romualdo, né? Só para cumprir a exigência da legislação. Tramitação especial, regime de prioridade, primeira discussão, PDL 187/2007, autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a tomada de conta e gestão dos ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do Município relativa ao exercício 2005. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Matéria requer para rejeição 2/3. Terminais liberados. Presentes votando sim, 27 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, PDL 188/2007, autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a tomada de conta e gestão dos ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do Município relativa ao exercício 2006. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados. Vou encerrar. Vou encerrar. Presentes, votando sim, 31 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação especial, regime de prioridade, primeira discussão, PDL 189/2007, autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, e aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Município, favorável às contas de gestão da mesa diretora relativa ao exercício 2005. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes votando sim, 29 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em segunda discussão. PLC 3/2001, mensagem 4/2001, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei Complementar número 45, de 11 de janeiro de 2000, que dispõe acerca da utilização das áreas ocupadas por clubes sociais e recreativos. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes e votando, sim, 27 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1329-A, de 2003, autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que proíbe a prática de pesca de molinete na orla marítima em período determinado. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 686-2006, autoria do vereador Carlos Caiado, que considera de utilidade pública a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 757-2006, de autoria dos senhores vereadores. Jairinho está vindo? Doutor Jairinho. Intermediação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 757/2006, da autoria dos senhores vereadores Ivan Moreira e Luiz Humberto, que considera de utilidade pública a Companhia de Balé do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue o autógrafo. Vê o que é. Aí eu vou botar depois aqui. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 918/2006, autoria da vereadora Tereza Berg, que cria o Polo Gastronômico e Cultural da Lagoa. O orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 951/2006, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que institui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia da Defesa Civil, a ser comemorado dia 6 de abril de cada ano. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 965/2006, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, dispõe sobre a triagem de pacientes em unidade de saúde de atendimento de urgência e emergência. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Visitando unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, encontramos vigilantes fazendo a triagem de pessoas que seriam atendidas. Esse projeto visa corrigir essa distorção, colocando na porta de entrada dos hospitais médicos e enfermeiros gabaritados para a prática da triagem. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1038/2007, de autoria do senhor vereador Jorge Pereira, que dá o nome de Francisco Saraiva de Souza, rotariano 1937-2006, ao logradouro público que menciona no município. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensado da redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PDL 297/2004, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Nilson Valente Grimaldi. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Isso aqui. Não, esse Decreto aqui, legislativo. Eu vou explicar. Não vai entrar fora de ordem? Esse decreto legislativo aqui. Esse decreto legislativo que susta a Comissão Carioca, que dá um de para que os vereadores possam avançar. Chegou, não? Não. Estou pensando que ele está atrasando. Um decreto do Executivo que cria a Comissão Carioca. Tá ali. É uma comissão
comissão de notáveis que dá nome de rua. Entendeu? Eu acho que isso é um desrespeito aos vereadores. Quem tem que dar nome de rua é o vereador. Ele também pode. Eu estou sustentando o decreto. Mas foi o decreto que ele criou. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 880/2006, de autoria do senhor vereador Nadim de Rio das Pedras, que altera a lei número 2522, de 4 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o serviço de transportes de escolares. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafa. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. PDL 28/2001, autoria dos senhores vereadores Lucinha e outros, que susta o decreto... Para encaminhar. Susta o decreto 20224, de 13 de julho de 2001, de autoria do Poder Executivo. Orador inscrito para discutir a matéria, que está em votação. Para encaminhar, a vereadora Lucinha. Eu gostaria de encaminhar e solicitar aos nobres vereadores que votassem a favor desse PDL, porque essa comissão de notáveis, né, que é a Comissão Carioca, eles é que dão o nome de rua. Esse decreto do prefeito de 2001 tirou um direito que era dos vereadores darem nome de rua nos logradouros públicos da nossa cidade. Então, esse PDL é para retornar novamente a autoridade dos nobres vereadores de poderem dar nome de rua aos logradouros da nossa cidade. Então, eu peço a aprovação desse PDL, por favor. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais... Vou encerrar. Presentes votando 28 senhores vereadores, votaram-se 26, não 2. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, em votação. PDL 168/2007, autoria da Comissão de Assuntos Urbanos, que susta os efeitos do decreto 27663, de 9 de março de 2007. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria já estava em votação. Terminais liberados, requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes e votando, 25 senhores vereadores. Presidência refaz a fala. Votando a vereadora Patrícia Amorim, vereador Guaraná. Vereadores Argemiro Pimentel, Átila Nunes, Carlos Caiado, Tornels, João Cabral, Jorge Felipe. Leila do Flamengo. Quantos vereadores presentes que ainda não votaram e desejam votar? Foi paralisado, deu problema aqui no sistema. Vereador Guaraná, vereador Jorge Felipe, vereador Adilson. Vereador João Cabral. Vereador Luiz Carlos Ramos. Guaraná. Sim, 22. Vereador Jorge Felipe.
Sim, 23. Vereador Adilson Pires. Sim, 24. Vereador Luiz Carlos Ramos. Vereadora Leila do Flamengo. Sim, 26. Presentes e votando 31 senhores vereadores. Votaram sim 26, não 5. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1789-2003, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Moradores e Amigos do Parque Estoril. Declaração de voto, eu não posso? Caminhar, declaração de voto. A presidência vai refazer a fala e retornar. A presidência pulou um projeto, PLC de número 8. Antes vai conceder a palavra pela ordem, vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, é óbvio que na lei orgânica, no plano diretor, vai se rever essa posição de uma forma clara e objetiva. Não se pode, no Rio de Janeiro, deixar de ter marquise. É uma tradição. O que existe no Rio de Janeiro? Se vocês conhecem um edifício chamado Balança Mas Não Cai, se vocês puderem olhar aquele edifício, ele está repleto de plantas. O carioca coloca plantas, sim, nos seus prédios. Copacabana, quem quiser andar de carro em Copacabana, é só olhar. É impossível não ter marquise. Agora, faltou um voto aqui que é fundamental. Ele está lhe dando entrevista. Faltou o voto do vereador Wilson Leite Passos, porque ele é autor de uma lei que não está sendo cumprida, que obriga de 2 em 2 anos, no mínimo, ser fixado um certificado de vistoria da prefeitura no caso das marquises. Agora, se nós vamos começar, o aluno não estuda, não precisa ir à escola. A marquise também não precisa de marquise. Eu não sei onde a gente vai parar com esse negócio. Vocês têm que dar um basta. Eu presenciei, junto àquele cinema que tem junto da Avenida Rio Branco, um acidente gravíssimo. Não houve a morte da pessoa, porque a marquise segurou o pedaço de mármore, que eram as placas de mármore, que desceram, e ela espatifou-se na quina da marquise. Um pedaço caiu, eu estava a 10, 15 metros de distância, do outro lado, em frente do 156 da Avenida Rio Branco. Se não fosse a marquise daquele cinema ali, um pedaço de marquise, simplesmente o rapaz que estava, que não era um rapaz, devia ter uns 40 anos, eles teriam morrido, porque era um pedaço, não era reboco, um pedaço de mármore. Agora, existe uma lei, o vereador, o senhor Paz vai mostrar, o governo não pode, porque cair um reboco, daqui a pouco vai ser proibido tudo. Porque se o sujeito é atropelado na Presidente Vargas, vamos fechar a Presidente Vargas. Não é assim que funciona. Uma cidade é dinâmica. Você precisa proteger as pessoas. Eu já vi lata de Coca-Cola num grito do gol do Flamengo, do Fio Maravilha, a lata descendo igual uma flecha e se espatifando em cima de uma coisa, jogando um pedaço de Coca-Cola, sei lá que diacho de refrigerante era. Se não tivesse a marquise, aquela latinha pequena, quando gritou gol do Flamengo, o cara jogou simplesmente a lata, que ele estava vendo televisão encostado da janela. É comum, qualquer um de vocês, quem morar em prédio sabe, pegar o copo, colocar ali em cima do parapeito, ou eu estou mentindo? É comum a esposa, a empregada, colocar nos batentes até de varanda. Copacabana, então, é brincadeira. As plantinhas, eles não têm jardins. Então, compra, ganhou do marido no dia, ou do filho no dia das mães, a flor, ela não vai jogar no vaso, não. Ela vai molhar, regrar, botar para apanhar um solzinho ali aonde? No parapeito da varanda, no parapeito da janelinha. E é essa plantinha que vai descer e matar um lá embaixo, se não tiver
aquela proteção. Agora, quem tiver alguma dúvida, suba em qualquer edifício que tem e olhe lá para baixo. Vocês vão ver pente. E outra coisa que eu quero deixar registrado, que eu já vi. Quem tem criança pequena dentro de casa, não segura a criança. Ela pega a escova de cabelo, ela pega tudo, enfia e joga pela janela. Eu duvido que quem mora num prédio não tem um filho que nunca jogou nada pela janela. E vai cair na cabeça de quem? Do pobrezinho lá, que o prefeito da cidade mandou arrancar a marquise. Agora, quem mora em prédio, olha lá embaixo, vai ver pente, tudo que existe dentro de casa, espelho, e vai por aí. E outras coisas mais que eu não preciso identificar aqui. Então, eu peço, por favor, aos vereadores, mesmo os apaixonados, os fanáticos, para atender o prefeito, que, pelo amor de Deus, numa hora dessa, pense na sua mãezinha, no seu filhinho passando ali. Eu disse e vou afirmar, semana que vem, eu quero o papel de quem votou, vai haver um vereador aqui chorando porque levou uma latada da mãe, ou filho, ou parente, ou ele mesmo, no meio da cara, porque não tinha a proteção. E o que se precisa nessa cidade é cumprir as leis que estão em vigor, e não de sair derrubando tudo. Com a palavra, o meu amigo, o Wilson Leite Passos. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Guaraná. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu queria agradecer quem compreendeu essa votação, esse projeto de decreto legislativo para revogar um decreto que o prefeito fez num momento de emoção, numa cidade onde a fiscalização tem deixado de cumprir com o seu papel, e por isso mesmo a gente tem tido algumas marquises aí caindo, inclusive matando pessoas. Mas não é porque o marquise caiu e matou alguém que a gente vai proibir todas as marquises. A cidade do Rio de Janeiro talvez seja hoje a única cidade no mundo onde as marquises são proibidas. Eu lembro que caiu o Palace em 98, caiu um prédio, então a gente vai proibir prédios na cidade do Rio de Janeiro porque caiu um, porque foi mal feito, ou porque não tinha manutenção adequada. Quer dizer, é a coisa mais absurda que se tem, é aquele negócio de você tirar o sofá da sala porque você tem algum problema ali com a sua esposa, né? Então, a coisa mais absurda. Volto a lembrar que esse decreto ele surgiu de uma audiência pública, onde foram convocados aqui na Câmara de Vereadores o IAB, o CREA, o pessoal da Prefeitura foi convidado a participar, infelizmente só quem veio aqui foi a Defesa Civil, com um técnico extremamente qualificado, Marcel Iglick, da Defesa Civil, é um funcionário oriundo da Secretaria de Urbanismo, mas a Secretaria de Urbanismo se negou a vir aqui num espaço democrático, onde poderiam estar defendendo a instituição desse decreto. É um decreto absurdo, acho que até o próprio prefeito, ele se arrependeu. As declarações dele no jornal são declarações que isso aí o próximo prefeito resolveria. E mais, esse decreto proibindo as marquises não resolveria o problema das marquises que estão caindo, porque ele só proíbe as novas marquises, e as novas certamente não vão cair agora. Espero que não caiam nunca se tiver a manutenção adequada e a fiscalização estiver atuando adequadamente. Então, é importante que a gente aprove depois em segunda esse projeto, para evitar que a cidade do Rio de Janeiro seja distorcida, tenha a sua arquitetura distorcida por um decreto feito aí no calor de um momento em que a cidade esteve muito triste com a morte de uma pessoa, mas volto a dizer, a pessoa não morreu por causa da marquise, ela morreu pela falta de atenção na reforma daquela marquise, pela falta de fiscalização. Então, eu queria agradecer aí. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Tramitação ordinária, primeira discussão. Quem que pediu? Esse aqui a gente leu agora. PLC 8/2005, autorização do vereador João Cabral, dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e motéis similares possuírem sistema de reaproveitamento de água e da outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Saúde, vereador presidente Dr. Carlos Eduardo. Vamos lá.
Doutor Jairinho. Favorável, presidente. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos, vereador presidente Guaraná. Senhor presidente, é só chamar a atenção que sempre que a gente exige mais e mais coisas para que se aprove construções na cidade, a gente vai tornando as construções mais caras. Então, eu tenho uma luta aqui para a gente estar brigando aí para evitar se tornar as coisas mais caras, porque quanto mais cara fica, mais a gente restringe a elite da sociedade o seu imóvel. Mas como essa é uma lei bem elaborada pelo vereador João Cabral e ela está restrita a imóveis que têm a intenção de hospedagem e naturalmente vai ter o lucro ali, então não tem problema, né, com relação a tornar mais caras essas construções, que os hotéis, motéis similares, eles têm a intenção de ter lucro ali com aquela construção. Então, o parecer da comissão é favorável e relatar que é importante que a cidade esteja olhando para a questão da água aí, o reaproveitamento da água, talvez seja uma das matérias mais nobres que a gente vai ter aí nos próximos anos. Parabéns, vereador João Cabral. Parecer favorável. Comissão de Abastecimento, vereador Jerominho. Quem mais? Vamos agora. Vereador Nadinho. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Meio Ambiente, vereadora presidente Nereide Pedregal. Parecer favorável. Favorável. O orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Terminais liberados, requer acordo de maioria absoluta. Hoje é muito comum se falar sobre o meio ambiente. O meio ambiente é o que nós temos que trabalhar hoje para ser aproveitado no futuro. O que se fala de desperdício de água? Não só nas nossas casas, mas esse projeto visa especificamente nas instituições como hotéis, motéis, preservar e reaproveitar a água utilizada por eles. Como a própria piscina, ela pode ser aproveitada para lavar as suas instalações, utilizar no próprio banheiro, enfim, ele trata especificamente do reaproveitamento das águas utilizadas pelos hotéis, motéis e similares. Vou encerrar. Presentes votando sim, 27 senhores vereadores, o projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1789-2003, autoriza o vereador Romualdo Boaventura, considera de utilidade pública municipal, Associação de Moradores e Amigos de voto. do Parque Estoril. Para a declaração de voto, a matéria anterior, desculpe, vereador, eu esqueci, vereador Wilson Leite Pazos. Senhor presidente, concedi o meu voto favorável a este projeto porque, evidentemente, ele é de interesse público. Não precisamos entrar em maiores detalhes a respeito. E aproveito a oportunidade para fazer considerações em relação à matéria que foi votada anteriormente, referente ao problema da segurança pública por via da existência de marquises nos prédios desta cidade. É uma das coisas mais deploráveis e vergonhosas o comportamento do atual prefeito, a quem prezo pessoalmente, mas que é um prefeito que despreza as leis de maior importância para a sociedade, porque parece-me estar sempre mais preocupado com interesses políticos filhotescos desse gênero. Faço esta referência, senhor presidente, porque, dentre outras leis vigentes de utilidade pública que não são cumpridas pelo excelentíssimo senhor prefeito, está a lei de minha autoria, de número 966, de abril de 1987,
exatamente a respeito dos problemas de segurança nos prédios desta cidade. Esta lei, clara, objetiva, precisa e de absoluta necessidade para a cidade, para todos os que aqui vivem ou por aqui passam, diz o seguinte: determina a fixação do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros na portaria das edificações com mais de 3 pavimentos e da outras providências. Vejamos o texto da lei vigente e não cumprida pelo excelentíssimo senhor prefeito, que, repito, parece-me estar mais interessado em problemas políticos filhotescos. Artigo 1º. É obrigatória a fixação do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros a ser renovada bianualmente nas portarias das edificações com mais de 3 pavimentos, no que se destinem ou que se destinem a reuniões de público, estas definidas pelo artigo 87 da Lei 897, de 21 de setembro de 96. Artigo 2º. O proprietário do imóvel, seu síndico ou responsável, solicitará obrigatoriamente a vistoria do Corpo de Bombeiros, que fiscalizará as instalações preventivas existentes nos termos da Lei número 897, de 21 de setembro de 1976, e expedirá o certificado de aprovação com validade de 2 anos. Artigo 3º. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda incumbida de fiscalizar a existência do certificado de aprovação e sua validade, sendo o imóvel infrator multado em 20 UNIFs. Artigo 4º. Incidirá nova multa de valor sempre dobrado a cada 90 dias decorridos da notificação anterior, na hipótese de não cumprimento do exigido na notificação ou em caso de culpa comprovada por parte do responsável legal pelo imóvel. Artigo 5º. Fica autorizado o município do Rio de Janeiro a realizar convênio com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para a realização de cursos destinados aos proprietários, síndicos, responsáveis e funcionários desses imóveis, a fim de serem instruídos quanto ao procedimento a ser adotado em casos de incêndio ou pânico e com a finalidade, sempre que possível, de supervisionarem a simulação de sinistros. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, etc. 30 de abril de 1987. Vejam, portanto, Vossas Excelências, senhores vereadores, e todos que tomarem conhecimento desta lei, que esta lei existe desde 1987, exatamente para evitar episódios como o ocorrido recentemente, em que uma marquise caiu, sendo fatal sobre pessoa que se encontrava no local. Eu mesmo tive a desventura de, junto ao meu prédio na Avenida Atlântica, há poucos anos atrás, ver morrer um turista italiano porque caiu de um dos prédios próximos um reboco que, atingindo a sua cabeça, matou instantaneamente.
Senhor presidente, senhores vereadores, qualquer governo decente, repito, decente, não deixaria de cumprir com uma lei como esta, que envolve a segurança de todas as pessoas que estejam nesta cidade. Porque há o risco permanente de as pessoas serem vítimas da desídia dos responsáveis por prédios que não cuidam de manter a segurança necessária, não somente para os frequentadores dos prédios, mas para os cidadãos que estejam nas suas proximidades e que possam ser vítimas, por exemplo, da queda de uma marquise sem condições de sustentação. Mas eu disse, qualquer governo decente, não é o caso atual. Este não é decente, porque se fosse decente, estaria cuidando dos interesses públicos, não estaria cuidando apenas de assegurar futuros votos nas eleições do próximo ano, muitas vezes para os seus filhotes. É necessário, portanto, que haja um clamor da sociedade, mas um clamor efetivo e constante, no sentido de que o atual prefeito cumpra com leis beneméritas, porque esta é uma das leis beneméritas para a sociedade. Só não o entende quem for ignorante ou inteiramente desinteressado do que sirva à sociedade, ou então um demagogo que prefira ficar catando votos com coisinhas secundárias, sem cuidar da segurança pública, do bem-estar dos cidadãos e, sobretudo, dos meios necessários para que esta cidade seja considerada uma cidade segura para os que nela vivem ou por ela passam. Repito, portanto, se esta lei, vigente desde 1987, lei número 966, de minha autoria, estivesse sendo cumprida, certamente umas tantas pessoas não teriam sido vítimas dos acidentes verificados, vítimas de acidentes mortais. Não haveria necessidade de qualquer decreto ocasional feito pela pressão momentânea da opinião pública para procurar dar a impressão de haver um interesse com a segurança dos cidadãos. Bastava cumprir a lei já existente. E as leis são para serem cumpridas, a não ser que sejam leis contrárias ao interesse público. Mas esta é, evidentemente, uma lei de interesse para toda a sociedade e para a cidade, porque episódios também como esse ocorrido desmoralizam a cidade. Claro que desmoralizando, em primeiro lugar, o responsável maior pela vida da cidade, que no caso é o prefeito, um indiferente à cidade e à segurança dos que aqui vivem. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhores vereadores, pedindo que não se esqueçam do que acabo de falar, de que existe essa lei vigente de número 966, de 87, de minha autoria, destinada a dar segurança a todos os cidadãos no que se refere às condições dos prédios existentes nesta cidade. Exige esta lei que de 3 em 3 anos, obrigatoriamente, seja feita a vistoria das condições de segurança de todos os prédios com mais de 3 andares e que seja fixado na portaria desses prédios Rogo concluir, o vereador. certificado a respeito, impondo também as penalidades aqui previstas àqueles que descumprirem a lei. O primeiro deveria ser o prefeito.
Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1789-2003. Autoriza o senhor vereador Romualdo Boaventura, considera utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Parque Estoril. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A presidente submete ao douto plenário, se concorda com a votação em blocos as emendas números 1 e 2. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, bloco de emendas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Quais são essas emendas? Você consegue? Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 847/2006, autorização do vereador Carlos Bolsonaro, que revoga a lei 938, de 29 de dezembro de 86. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Requer quórum de maioria absoluta, terminais liberados. Presentes, 18 senhores vereadores, no acordo para deliberação sobre a matéria, que voltará em votação. Tramitação ordinária em primeira discussão. Ele pediu. PL 858/2006, autorização da vereadora Aspasa Camargo, que estabelece critérios para concessão de habites nas condições que menciono e para aplicação da isenção tributária estabelecida no inciso 10º do artigo 12 da Lei 691, de 24 de dezembro de 84, Código Tributário Municipal. Pendente de pareceres. Comissão de Administração. Vereadora Presidente, Tereza Berri. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Presidente, Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria pedir um pouco de atenção até para explicar esse projeto. Esse é um projeto que, na verdade, ele só regulamenta uma isenção que já é dada em lei. A isenção do ISS para aquelas pessoas que estão tentando regularizar os seus loteamentos. Todos aqueles loteamentos lá da Zona Oeste, todos aqueles loteamentos que estão inscritos no núcleo de loteamento da Secretaria. Estão inscritos no núcleo de loteamentos da Secretaria Municipal de Habitação, ou seja, é destinado ao pessoal de baixa renda que está tentando legalizar as suas habitações e os seus loteamentos. Então, essa é uma reivindicação antiga, porque a Prefeitura, apesar da isenção que se tem por lei, ela não consegue aplicar porque não existe a regulamentação. Então, o projeto da vereadora Aspasa Camargo, ela regulamenta isso, para que a gente possa prosseguir com os trâmites burocráticos da legalização desses loteamentos. A gente está votando hoje em primeira. Na semana que vem, se a gente conseguir votar ele em segunda, o pessoal dos loteamentos acho que já se comprometeu a estar presente aqui. É exclusivo para os loteamentos de baixa renda. Então é importante que a gente vote favorável. Portanto, o parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é plenamente favorável a esse projeto. Favorável. Obrigado. Comissão de Saúde. Vereador Presidente, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairim. Favorável. Favorável. Finanças. Vereador Presidente, Jorge Felipe. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, palavra pela ordem, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, embora o sentimento da grande maioria dos vereadores presentes é no sentido de ser favorável ao projeto, contudo, nós não vamos encontrar aqui o quórum necessário para aprovação do mesmo. Então, solicito a Vossa Excelência o adiamento por uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores, da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 963/2006, autor do vereador Renato Moura, que institui no calendário oficial do município de Janeiro a Semana do Rio da Prata, Bangu e Campo Grande, na forma que menciona e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Finanças, vereador Presidente Jorge Felipe. Parecer favorável, senhor. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão.
Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 975/2006, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, que revoga a Lei 1692, de 26 de março de 91. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar, vereador Jairim. Devido falta de quórum, solicito o adiamento da matéria por uma sessão. Presidente submete no plenário o adiamento da votação por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão aprovada. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 995/2006, de autoria da vereadora Silvia Pontes, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em padarias e estacionamentos de supermercados e dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador presidente Jorge Pereira. Senhor presidente, o presidente da Comissão de Justiça se acha impedido porque a matéria colide com matéria... É o da Silvia? Ah, pela constitucionalidade. Eu tenho uma matéria a seguir que colide com a minha. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, vereadora presidente Tereza Berg. Favorável, senhor. Favorável. Comissão de Abastecimento. Vereador Nadim de Rio das Pedras. Parecer da Comissão de Abastecimento e Comércio é favorável. Favorável. Comissão de Defesa do Consumidor. Vereador Jorginho. Vereadora Lucinha. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Saúde. Vereador Dr. Jairim. Favorável, senhor presidente. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereadora Silvia Pontes. Esse projeto, na verdade, eu vou ter que adiar para uma sessão por falta de quórum, mas queria dizer da importância que é essa questão. Nós estamos vivendo um momento onde o álcool é excessivo, principalmente nos jovens, e quando esse projeto de lei, na verdade, é proibindo o consumo. Tem que deixar claro que não é a venda, não, é o consumo em estacionamentos de supermercados, onde acontece muitas vezes os jovens se alcoolizando, pegando seus carros e morrendo de forma irresponsável. Tem uma matéria de ontem no jornal de um jovem de 23 anos no Leblon, que realmente dirigindo alcoolizado, morreu tragicamente. Estou muito feliz, presidente, que na semana retrasada nós tivemos aqui na casa uma audiência pública onde se discutia a ética e a responsabilidade da publicidade. E tivemos aqui presente a representante da Anvisa, e hoje eu estou vendo nos jornais o presidente da República entendendo da importância de conter as publicidades em horários indevidos aos jovens. Foi feito um estudo onde se descobriu, nesse estudo, há uma pesquisa, que na maioria das vezes os jovens se alcoolizam incentivados por publicidades irresponsáveis. Eu vou só ler rapidamente aqui para vocês. O presidente da República hoje, Lula assina decreto que limita propaganda de álcool. O governo federal lançou na manhã desta quarta-feira a Política Nacional sobre o Álcool, para tentar diminuir o consumo de bebidas no país. Na verdade, isso tudo, eu me orgulho, porque essa discussão, a dona Maria José Delgado, que esteve aqui presente, que é da Secretaria Nacional, ela é da Anvisa, ela me disse aqui, vereadora, eu vou estar com o presidente da República e vou explicar a importância que é fazer esse trabalho. Então, inclusive nesse decreto, ele proíbe bebidas alcoólicas com teor maior do que 13%, vão ser só permitidas no horário de 21 horas às 6 da manhã. Então, com isso daí é dentro de um programa de prevenção que a gente já vem desenvolvendo aqui na casa, e dizer que gostaria muito que os colegas entendessem da importância desse projeto de lei. Estou adiando por uma sessão, mas gostaria muito que vocês prestassem atenção e votassem. Obrigada, presidente. Para encaminhar, o vereador André Gouveia Vieira. A minha manifestação, presidente, é para lamentar que no ano passado
nós tentamos formar aqui uma comissão especial que era para exatamente tratar da questão do consumo da bebida alcoólica na cidade do Rio de Janeiro, depois de um dos muitos acidentes que aconteceram antes e continuam acontecendo até hoje. O que nós estamos vendo por aí, da forma como a gente trabalha, é uma porção de projetos pulverizados. Cada hora passa aqui. Projeto proibindo a venda de bebida alcoólica no posto de gasolina, na loja de conveniência. Projeto para proibir a venda de bebida no supermercado, na padaria. Outro projeto para proibir a venda de bebida não sei onde. Eu acho que, insisto e volto a propor que essa casa forme uma comissão especial para oferecer uma pauta, um elenco de medidas, não só nessa questão da venda de bebida alcoólica, onde, quando, como, quando outras providências, recomendar providências quanto ao trânsito, quanto à direção perigosa, quanto à fiscalização da venda de ambulantes. Enfim, é uma gama de medidas que precisam de ser tomadas, que para fazer sentido e serem realmente efetivas, elas precisam de ser pensadas no seu conjunto. Porque se a gente for ficar fazendo, olha, hoje mesmo tem um projeto de lei aí que passou para a gente assinar, que é Vereadora, você me concede uma parte? A venda no posto de gasolina. Um projeto que ano passado já foi para o arquivo. Então, a gente tem que repensar a maneira de tratar essa questão. Presidente. Pela ordem, por favor. Ô, vereador, eu queria só lhe passar que, na verdade... Vereadora Silvia Pontes. Em aditamento ou encaminhamento, vereadora Silvia Pontes. Rapidamente, só para um esclarecimento, na verdade, esse projeto de lei, como tem outros já tramitando por aí, está dentro de um trabalho, um programa de prevenção, que, lamentavelmente, a comissão de prevenção, na verdade, esse projeto estaria dentro dessa comissão. Mas como a comissão, na verdade, eu tenho tentado, não tenho conseguido quórum, estaria dentro de um programa, dentro da comissão de prevenção à dependência química. Só isso. Não havendo mais quem quer encaminhar, a matéria está em votação. Requer acordo de maioria absoluta. Não. A presidência refaz a fala. Submete ao doutor plenário de adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1018-2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que cria o Conselho Municipal do Carnaval do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Administração, vereador presidente Jorge Felipe. A presidência refaz a fala, pede desculpas. A vereadora Tereza Berg, presidente da Comissão de Administração, emitir parecer ao PL 1018. Parecer contrário, senhor presidente. Parecer contrário. Corrigindo. Favorável, senhor parecer presidente. favorável. Comissão de Turismo. Vereador Carlos Caiado. Quem mais? Fala. Não está. Vereador Márcio Pacheco, que emitiu parecer Comissão de Turismo. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Finanças, vereador presidente Jorge Felipe. Favorável, senhor. Favorável. No orador que discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em cima da discussão. Esgotar o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca sessão extraordinária para as 18h34, dando prosseguimento à ordem do dia. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O presidente submete ao doutor plenário, se concorda com a dispensa leitura dada da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de prioridade em primeira discussão, em segunda sessão. Projeto de Lei 1105/2007, mensagem 99/2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, a mesma, encerrada a discussão, a mesma voltará. Sai da ordem do dia, segue a Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias. Tramitação especial, regime de prioridade em segunda discussão, PDL 187/2007, autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a tomada de contas de gestão dos ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do Município relativo ao exercício 2005. Vereador, não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação especial em regime de prioridade, segunda discussão, PDL 188/2007, autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a tomada de contas de gestão dos ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do Município relativa ao exercício 2006. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação especial, regime de prioridade em segunda discussão, PDL 189. A presidência refaz a fala e retornará ao segundo projeto da pauta. Houve um erro. Tramitação especial, regime de prioridade, segunda discussão, PDL 187/2007, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a tomada de contas de gestão dos ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do Município relativa ao exercício 2005. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Requer 2/3 para rejeição. Terminais liberados. A primeira e segunda bancadas somente estão funcionando, as demais estamos com problemas técnicos. Vou encerrar. Presentes votando sim, 26 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue a promulgação. Tramitação especial, regime de prioridade. Segunda discussão, PDL 188/2007. Autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a tomada de contas de gestão dos ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do Município relativa ao exercício 2006. No orador inscrito discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Terminais liberados. Vereadora Verônica, vereador Jorginho, vereadora Leila. Vou encerrar. Presentes e votando sim, 27 senhores vereadores. Sendo computado o voto do presidente, o terminal está com problema. Votaram sim. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue a promulgação. Tramitação especial, regime de prioridade, segunda discussão. PDL 189/2007, autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Município favorável às contas de gestão da mesa diretora relativas ao exercício 2005. O orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados. Presentes e votando sim, 27 senhores vereadores, sendo computados os votos meu e da vereadora Lucinha.
Meu terminal está com problema, volto a ressaltar. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 975/2006, de autorização da vereadora Cristiane Brasil, que revoga a Lei 1692, de 26 de março de 91. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar, vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostaria de fazer o encaminhamento dessa matéria, encaminhamento até diferente, um encaminhamento para que haja a reflexão de todos os vereadores com relação a essa matéria que revoga a Lei 1692. A Lei 1692, eu gostaria de ler, pelo menos rapidamente, qual é o teor da Lei 1692, porque nós estamos aqui para votar a revogação dessa lei. Então, gostaria que todos lessem, soubessem do teor da Lei 1692. A Lei 1692, de 26 de março de 1991, é de autoria do vereador Chico Alencar. E ela diz o seguinte: dispõe sobre o diligenciamento pelos vereadores, junto a órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Então, eu digo, a lei está aqui. Artigo 1º. O vereador, no exercício de seu mandato, poderá diligenciar junto a órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, inclusive com acesso a documentos. Artigo 2º. O vereador comunicará a visita por ofício, acompanhado de justificativa ao responsável pelo órgão a ser diligenciado e discriminará, se for o caso, os documentos de que pretende ter vista. A visita do vereador será marcada dentro de 15 dias do recebimento do ofício, devendo os documentos solicitados estar à sua disposição quando da diligência. O responsável pelo órgão a ser diligenciado atenderá o vereador e colocará à sua disposição um servidor durante todo o tempo da diligência, na qual lhe serão prestados esclarecimentos solicitados. O ofício de que trata esse artigo será publicado no Diário Oficial da Câmara e entregue mediante protocolo. A requerimento do vereador, as informações a ele prestadas e os documentos obtidos serão encaminhados ao presidente da Câmara Municipal para publicação no Diário da Câmara Municipal. Na hipótese de serem muito volumosos os documentos e informações referidas no caput, a publicação poderá limitar-se a extrato de relatório. Pois bem, eu entendo, conversei aqui com a vereadora Cristiane Brasil, que essa lei, se for revogada, é uma lei, e eu acredito, conhecendo, um momentinho, dá licença, deixa eu continuar meu encaminhamento, vereador, um momentinho, revoga essa lei, que foi feita pelo vereador naquela ocasião, Chico Alencar. Imagina que o vereador Chico Alencar iria querer restringir direitos de vereadores. Estava na bancada do PT naquela ocasião aqui, o vereador Guilherme Reze, Adilson Pires, Chico Alencar, Eleomar Coelho. E essa lei está sendo colocada para ser revogada. Eu queria que todos fizessem uma reflexão e eu encaminho pela não aprovação dessa lei, certamente, porque no meu entender, essa lei tira diversas prerrogativas, ela descaracteriza totalmente, se for revogada, não é? Tudo que está aqui são prerrogativas dos vereadores. Como é que eu posso revogar uma lei? É dar um tiro no pé. Então, gostaria que se atentasse um pouco melhor para essa lei, que se lesse um pouco melhor o teor da lei, para que os senhores possam votar com isenção, com mais tranquilidade. Se os senhores estiverem convencidos de que é bom revogar essa lei, que se revogue a lei. Agora, de qualquer forma, o meu encaminhamento, pela garantia dos direitos dos vereadores de atuarem junto aos órgãos públicos, é pela não aprovação da lei. Isso é uma lei complicada, no mínimo. Para encaminhar, tem a vereadora Cristiane, vereadora Andréa. Vereadora Cristiane Brasil. Como é uma matéria que eu acho que vai gerar uma certa polêmica e... Vou adiar.
Eu sugiro que nós aprovemos em primeira e apresentemos emendas para modificar o prazo em segunda. Porque já está prontinho, já está aí para a gente votar, senão vai ter que correr as comissões tudo de novo. A gente pode modificar isso em segunda, mas deixa passar em primeira e em segunda a gente modifica o texto, já dá mais celeridade à mudança do prazo. Para encaminhar, a vereadora André Gouveia Vieira. Vereadora Cristiana, eu acho que a senhora está enganada. Eu acho que nós devemos sustar e anular essa lei. A lei orgânica do município dá direito ao vereador a fiscalizar e entrar em qualquer prédio público municipal. Imagina se a gente avisa com 15 dias de antecedência que nós vamos entrar ver uma escola. Imagina se eu entrasse numa escola para fiscalizar a merenda escolar, tendo que avisar com 15 dias de antecedência. Imagina se o vereador Carlos Eduardo tivesse que avisar no hospital que ele ia fazer a investigação. Ora, Bolotes, a lei maior nossa, que é a lei orgânica do município, dá livre acesso ao vereador a qualquer órgão do município, qualquer prédio público, qualquer próprio municipal. Então, isso aqui é uma loucura. Pedir informações a gente faz daqui. Pedir informações a gente pede daqui. Então, nós não temos que avisar com antecedência coisíssima nenhuma. E, aliás, estamos tendo dificuldade para entrar hoje numa escola, para entrar num hospital, para ir ver alguma coisa, a gente tem que ter uma paciência danada. Porque daqui a pouco, até para entrar lá na secretaria, no Minhocão, lá no Piranhão, lá na prefeitura, a gente vai ter que pedir licença e avisar com 15 dias de antecedência. Então, eu sou completamente contrária a emendar. Eu acho que a gente tem que anular, sustar mesmo essa lei e acabar com ela. Revogar completamente. Para encaminhar, vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa é uma questão que a vereadora Cristiane traz aqui, de suma importância para o debate. O vereador Jorge Pereira aqui chamava atenção, porque na lei orgânica essa lei regulamenta lá o artigo. Então, acho que a vereadora Cristiane está propondo aí a revogação da lei completa, né? E estão aqui informando que deveria 15 dias. Então, acho que o melhor encaminhamento é aprovar em primeira, tá certo? E chamar a responsabilidade de todos nós, aqui, vereadores, para que possamos fazer a adequação da lei que regulamente a lei orgânica. Porque mesmo tirando os 15 dias, é uma lei altamente burocrática. E olha que o muro já tinha caído, né? Porque publica ali 15 dias, DCM, entra aqui. Os gabinetes, né? Enfim, vão ter que parar para ficar comunicando, enfim, independente, mesmo que seja um dia. Então, o encaminhamento é a aprovação em primeira, mas que possamos rediscutir a forma de regulamentar esses artigos, tendo aí os parâmetros que se faça necessário. Então, o vereador Romualdo que antecedeu aqui, então a questão, ela remete à lei orgânica, que precisa da regulamentação, tem uma regulamentação, só que essa regulamentação ela é extremamente burocrática e que na prática ela não, enfim, os vereadores aqui todos, né, independente aí da gestão que esteja, na verdade é uma lei que não vem sendo, do ponto de vista burocrático, tendo seu acompanhamento. Então, merece da comissão aqui dessa casa também uma revisão. Então, o encaminhamento pela aprovação em primeira e, em cima do artigo da lei orgânica, elaborarmos a regulamentação desse artigo novamente. É importante que todos aqui tenham uma preocupação com isso. Encaminhar, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu queria pedir a atenção do senhor. Senhor presidente, queria pedir a sua atenção um minutinho. Olha, eu acho que nós até vamos acabar votando a matéria porque ela está sendo votada. Agora, quando o senhor anunciou que nós teríamos uma outra sessão extraordinária
que é essa que está ocorrendo agora, para dar prosseguimento à pauta, queria dizer o seguinte, esse projeto não estava na pauta. Quando o senhor anunciou os 3 projetos em regime de prioridade, eu até me calei ali, porque entendo que, agora, esse projeto aqui não estava na pauta, não sei como é que ele entrou na pauta, e acho que se a sessão extraordinária, que é a segunda, foi convocada para prosseguir a pauta que estava sendo votada, o pessoal está dizendo aqui que tem 2 sessões solenes aqui de 2 vereadores. Na minha opinião, o penúltimo projeto, que é um projeto de decreto legislativo do vereador Jairinho, sustando a resolução 486 da Secretaria de Educação, que é uma coisa que está motivando alguns vereadores a estarem aqui para votar, vai acabar não sendo votado. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu acho que não é uma coisa muito legal. A gente está aqui, quer dizer, o troço não está na pauta, de repente aparece na pauta. Como é que apareceu na pauta, ninguém sabe. Abre-se uma polêmica danada aqui, atrapalhando, inclusive, o que era o objetivo maior da sessão. Então, eu queria concordar com o encaminhamento que está sendo feito, que, como está em primeira, seja votado, mas registrar que esse projeto não estava na pauta e entrou de forma indevida, na minha opinião. E que a gente prossiga com a sessão de acordo com o que o presidente havia dito, que era para continuar com a pauta da sessão anterior, que não está acontecendo. A presidência tem que esclarecer, Vossa Excelência, que por erro nosso, da mesa, da nossa assessoria, esse projeto, hoje, cedo ainda, ele foi solicitado para a inclusão pela vereadora Cristiane Brasil. Por omissão nossa, por erro nosso que assumimos, não foi incluído, né? Mas, mesmo assim, a presidência fez, ainda na primeira sessão extraordinária de hoje, incluí-lo. Quando ele foi anunciado, o vereador doutor Jairinho pediu a palavra pela ordem e solicitou adiamento por uma sessão, porque ele achava, alguém falou, não sei quem, relato até da própria vereadora Cristiane Brasil, que o projeto seria de maioria absoluta e o quórum, naquele momento, estava realmente baixo. Então, o doutor Jairinho, para tentar resguardar a manutenção do projeto, ele pediu o adiamento, o que foi feito. O projeto foi submetido ao plenário na votação anterior e foi adiado por uma sessão, ou seja, por aquela sessão. O presidente agora, quando montou a segunda sessão extraordinária, essa que estamos, tentando reparar esse erro, esse dano, fez por bem incluí-lo, tão somente este projeto, juntamente com a pauta que vamos dar prosseguimento, para que pudéssemos atender a vereadora Cristiane Brasil. Então, ele foi incluído desta forma. Não foi... Eu até ponderei com a vereadora, falei, mas a senhora está querendo revogar aqui uma lei que isso aí tira os nossos poderes, tira as nossas prerrogativas. Aí ela, não, presidente, eu conversei, inclusive, com os nossos procuradores, a lei orgânica já prevê isso e tal. Então, dependeria apenas de uma regulamentação, como propôs o vereador Rubens Andrade. Então, eu falei, vamos colocar na pauta, tentar aprovar em primeira e depois ver se em segunda a gente consegue adequar. Mas, por isso que esse projeto está constando nesta pauta. Tá bom, vereador? Para encaminhar, senhor. Para encaminhar, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, a lei 1692, ela atende a uma exigência da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que determina de que, para efeitos de diligências, será na forma da lei. Então, é preciso que tenha uma lei regulamentando a forma de proceder às diligências. Agora, não quer dizer que esta seja a melhor das leis. Entendo que ela merece algumas observações. Vejo, por exemplo, que tem parágrafo aqui, o primeiro, por exemplo, do artigo 2º, é muito ruim. Então, eu proponho que aprovemos em primeira e em segunda discussão, possamos aperfeiçoar o projeto em questão. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado verificação nominal, o vereador Romualdo Boaventura. Nos terminais. Teremos ainda...
Vou encerrar. Presentes 19 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltarão em votação. A presidência retira da pauta, em vista da ausência dos autores, o PL 1023, PL 1031, PL 1130. Em tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1132, 2007, autoria do vereador Rubens Andrade. Considera a utilidade pública a Associação Rio Cidadão de Atividades Sociais, Educacionais, Culturais e Esportivas. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão aprovada. Voltará em segunda discussão. A presidência retira também da pauta o PDL 259, ausência do autor. Bem como o PDL 63/2005, ausência do autor. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 155/2007, autoria do senhor vereador Márcio Pacheco. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao advogado Nerivaldo Lira Alves. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 159/2007, autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à doutora Regina Paris, médica. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Presidência retira da pauta o PDL 164/2007, ausência do autor. Tem 3 projetos de Jorge Mauro na pauta, não sei quem está fazendo isso. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 167/2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho. Tem 3 dele. Que concede o título de cidadão honorário André Luiz Castilho Freire. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL 170/2007, autoria do vereador Adilson Pires. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao Orlando de Salles Sena, secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PDL. Vai encaminhar, presidente. 181/2007, autoria do vereador Dr. Jairinho, que suscita os efeitos da resolução número 946, de 25 de abril de 2007, que estabelece diretrizes para avaliação escolar da rede pública do Sistema Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Presidente, esse é um projeto que, na minha opinião, é o projeto de maior importância do dia. Infelizmente, alguns vereadores se ausentaram e nós não temos quórum para deliberar. Mas essa é uma matéria que urge a sociedade. Hoje, nós estamos no município do Rio de Janeiro discutindo muito seriamente esse assunto. E eu fico um pouco entristecido porque vejo que alguns dos vereadores não estão dando a importância devida a um processo que está acontecendo nas ruas. Tivemos uma manifestação na frente da prefeitura com mais de 3.000 pessoas. Então é importante que essa matéria seja encarada com seriedade por senhores vereadores. Só interessa isso a quem quer fazer dos nossos municípios do Rio de Janeiro massa de manobra. É incrível o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu quero solicitar aos senhores vereadores que na terça-feira alguns professores estarão aqui na Câmara e eu peço que não sejam feitas assinaturas no livro, porque nós vamos discutir, diferentemente do que quer a secretária, nós vamos discutir aqui no plenário qual é o contraponto dessa resolução. E alguns dos professores e alguns educadores querem vir aqui na Câmara discutir essa matéria. Diferente da secretária, que quer vir no auditório prestar esclarecimento aos vereadores, quando a sociedade pede explicação dela. Todo mundo quer saber as explicações da secretária, mas ela quer falar dentro do auditório. Mas não só esse PDL que susta a resolução, mas como PDL de convocação da secretária, vai ser votado aqui nessa casa, pelo menos vai ser encaminhado por mim. Eu peço adiamento da matéria por uma sessão. Se submete ao doutor plenário, adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, em quinta sessão, projeto de resolução 34/2006, autoria dos vereadores Aspasa, Camargo e outros, que acrescenta, altera e revoga dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. Palavra pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Adiamento da matéria por uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de resolução 56/2007, autoriza o vereador Wilson Leite Passos, que cria a medalha Ayrton Senna da Silva, destinada a homenagear o desportista mais destacado do ano. A medalha Ayrton Senna, que é fruto de um projeto que apresentei à Câmara, destinada a premiar aquele que seja considerado o melhor desportista do ano nesta cidade, o melhor desportista individual, é uma maneira de estimularmos a juventude a práticas sadias. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em primeira discussão, em segunda sessão. Não. Pela ordem, vereador Senhor presidente, Rubens Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, é lamentável que nessa extraordinária a maioria dos vereadores aqui nessa casa não estejam presentes para se posicionar, né, seja favoravelmente ou não, ao projeto que revoga a resolução da aprovação automática na rede pública municipal. Sabem por quê? Porque essa semana cerca de 5.000 pessoas, pais, responsáveis, alunos, professores, estiveram à porta da prefeitura. E o risco grande disso é a Câmara não se posicionar e trazer o problema para aqui. Porque as pessoas perguntavam, qual é a solução, vereador? Qual é a solução? E nós falávamos. E já é a segunda semana em que não tivemos a reunião com a secretária e o clamor é muito grande, a insegurança, e a casa precisa se posicionar. Os senhores vereadores precisam claramente dar uma resposta a isso, porque a questão não é nem mais se é a aprovação automática ou não, mas sim a forma como foi implantada, ser uma discussão profunda com os professores, com os pais, com os responsáveis, com os vereadores, com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, a qual eu faço parte, e a Câmara se omite no momento importante da cidade. Fica aqui esse registro, que espero que na próxima semana votemos essa matéria, senhor presidente. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidente, antes de encerrá-la, comunica que hoje, às 19h20, haverá solenidade a requerimento do nobre vereador Luiz Carlos Ramos, concedendo a medalha Pedro Ernesto a Wilson Faleiro. E que, a seguir, por requerimento do vereador Rubens Andrade, entrega a medalha Pedro Ernesto a Lian Jin Quan. Convoco sessão ordinária para amanhã. Está encerrada a sessão.